Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a teníase e a cisticercose. Então, para começo de conversa, eu já quero esclarecer com vocês uma coisa importantíssima. Tanto a teníase quanto a cisticercose, elas são duas doenças distintas, tá? A apresentação clínica delas é bastante distinta, mas elas são causadas pelo mesmo parasito, em fases diferentes da vida dele, tá? Então, são dois parasitos, na verdade, duas tênias. A primeira delas é a tênia solium, cujo hospedeiro definitivo é o homem, mas o intermediário é o suíno. E a segunda delas é a tênia saginata, que o hospedeiro intermediário é o bovino. Essas duas tênias, esses dois parasitos, eles são popularmente conhecidos como solitárias, né? Por que solitárias? Porque são parasitos muito grandes, né? Então, dificilmente a gente encontra aí uma quantidade grande de parasitos como esse dentro de um mesmo indivíduo. Então, eles são chamados de solitárias. E como que essas solitárias são adquiridas? Elas são adquiridas através da ingestão de carne crua ou mal passada. E aí a gente tem uma questão cultural aqui no Brasil, né? Por quê? Porque é hábito popular ingerir a carne levemente mal passada, tá? Então a gente tem aí uma boa parcela da população, eu diria que pelo menos a metade da população tem esse tipo de hábito de consumo. E aí, essa carne que está mal cozida, que está mal passada, o que, que acontece com ela? Ela tem cisticercos viáveis, ela tem larvas ainda viáveis dessa tênia. E por isso ela causa a infecção. Então vamos lá, antes da gente esclarecer como que a doença se apresenta na forma de cisticercose, como ela se apresenta na forma de teníase, é importante a gente ter em mente que normalmente nos animais, normalmente, tá? A maioria das vezes, ela vai ser assintomática. Mesmo porque esses animais de consumo, o bovino, o suíno, que são direcionados para abate, eles não costumam ter uma vida longa, né? De modo geral, eles são abatidos ainda jovens. Então, vejamos o seguinte ponto. Se é uma doença que acomete animais e também acomete o homem, nós vamos chamá-las de zoonose, tá? Então, que são as doenças aí comuns entre os homens e os animais. E um detalhe importantíssimo a gente tem aqui, que é uma doença que tem uma importância um pouco maior em países que ainda estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, tá? Então, eu falei para vocês que é uma doença comum no nosso país e que, né, por ser um país em desenvolvimento, ele se caracteriza como um país que apresenta frequentemente essa doença, tá? E no caso de humanos, eu falei, bom, no caso de animais, normalmente é assintomático. No caso de humanos, se nós estivermos falando de teníase, a gente não tem sintomas tão graves quanto no caso da cisticercose, tá? Então, no caso de humanos, a gente pode ter aí graves danos à saúde humana. Já que nós estamos falando da tênia, vamos então conhecer aí a carinha dela, né? Então, esse é o formato, a morfologia da tênia. Ela é composta por uma cabeça, também chamada de escólex. Nessa cabeça, a gente pode ou não ter uma fileira de ganchos, né? Dependendo de qual tênia a gente está falando. E nós temos 4 ventosas. Essas ventosas vão servir para quê? Para fixação do parasita no corpo do animal. Nós temos uma região chamada de colo ou pescoço, que é a região de crescimento. Então, ela não cresce a partir da extremidade, ela cresce a partir daqui. Essa região, que é o pescoço, ela produz esses anéis que são chamados de proglotes. Essas proglotes, então, né, quanto maior o número de proglotes que a tênia apresenta, maior o tamanho do corpo dessa tênia. Então, inicialmente, assim que essa proglote foi produzida, ela é chamada de proglote imatura ou proglote jovem. Essa proglote, nesse momento, ela não é sexualmente madura.
À medida, então, que ela vai se distanciando da cabeça, a gente tem as proglotes maduras. A gente pode observar que essas proglotes maduras, elas vão ter um tamanho um pouco diferente também das proglotes jovens. E elas já têm, nesse momento, tanto o aparato reprodutor masculino quanto o aparato reprodutor feminino maduros, né? Uma vez que a tênia é um parasito hermafrodita. Bom, na extremidade do corpo da tênia, nós vamos ter as proglotes que nós chamamos de proglotes grávidas. Então, nesse momento aqui, nós já temos ovos dentro dessas proglotes. E aí, as proglotes mais distais, aquelas que estão mais na extremidade da tênia, elas passam a ser eliminadas junto com as fezes, tá? Então, elas podem sair íntegras ou elas podem se romper antes mesmo dessas fezes chegarem ao ambiente. Então, nas fezes de um indivíduo que tenha teníase, a gente vai encontrar ovos de tênia, tá? Então, é assim que o parasito vai acabar se perpetuando no ambiente. Bom, e eu falei para vocês que nós tínhamos duas tênias. Então, a primeira tênia é a tênia saginata. A tênia saginata, ela tem o homem como hospedeiro definitivo, mas os seus hospedeiros intermediários vão ser os bovinos. Que diferença a gente vai ter nisso? Bom, dentro do hospedeiro definitivo, que é o homem, nós temos a tênia adulta. Então, ele vai ter a doença chamada teníase. Já no hospedeiro intermediário, que é o bovino, nós temos as larvas da tênia, que são os cisticercos. Se esse indivíduo possui cisticercos, ele vai ter uma outra doença, que é a cisticercose. Então, por isso que eu disse para vocês que nós temos aqui duas doenças distintas, duas doenças diferentes, que são causadas pelo mesmo parasito, a teníase e a cisticercose. Só que são fases diferentes da vida desse parasito. A tênia adulta, que vai estar no hospedeiro definitivo, no caso no homem, ela vai causar lá no intestino delgado a teníase, tá? Então, ela tem uma localização específica, ela vai estar lá no intestino delgado. Já as larvas, que são os cisticercos, vão estar espalhados aí por diversos tecidos, principalmente os músculos, tá? Então, essa larva é tão importante que ela tem até um nome científico próprio. É o Cisticercus bovis. Mas vocês vão encontrar aí, na maioria, né, dos lugares, vocês vão encontrar, os cisticercos estão localizados nos músculos, os cisticercos estão localizados nos músculos. E eu acabei de falar para vocês que ele pode cometer diversos órgãos. Eu posso encontrar cisticerco no fígado, cisticerco no pulmão. Por que a galera fala tanto de músculo? Porque, pessoal, em termos práticos, o que é mais consumido do bovino? Os músculos, que é a carne, né? Que vai dar origem ao que a gente chama de carne. Então, a gente tem um consumo muito maior dos músculos, né? Do que das vísceras em si. Pelo menos popularmente falando. Então, é por isso que o músculo, vocês encontram essa informação com maior frequência, tá? Mas a gente vai encontrar esse cisticerco em outros locais também, além do músculo, tá bom? E o que mais nós podemos dizer sobre a tênia saginata? Primeiramente que ela é enorme. Ela pode ter de 4 a 12 metros de comprimento. Isso mesmo, ela é muito grande. E uma característica morfológica, uma característica física dela muito marcante é o scólex. Scólex é a cabeça dela. Então, se a gente observar, ela tem um scólex meio quadrangular. E aí, o centro aqui do scólex, né, o centro superior, nós chamamos de rostro. E esse rostro não tem espinhos, não tem acúleos. Então, tecnicamente, a gente vai chamar isso de rostro ou rostelo desarmado, ou mesmo de rostro ou rostelo inerte, tá? Pela ausência desses espinhos. E, só por curiosidade, esse scólex ele tem 1,5 mm, tá? Então, ele é
bem pequenininho, embora ela seja muito grande. Bom, apenas a título de curiosidade, nós vimos, né, que ela é hermafrodita, que as suas proglotes são aí independentes reprodutivamente, então a gente pode ter de 300 a 400 testículos na tênia saginata, e as proglotes grávidas da tênia saginata têm de 15 a 20 ramificações. Bom, falando um pouquinho da larva, então a larva, o cisticerco da tênia saginata é o cisticercus bovis, e ele é inerte, ou seja, ele também não tem espinhos, certo? Então, eu costumo brincar que aqui o filho tem a cara da mãe, tá? O cisticerco da tênia saginata vai ser sem espinhos, assim como a tênia adulta. E nós vamos ver mais à frente que o cisticerco da tênia solium vai ter espinhos assim, vai ter acúlios, né? Assim como a tênia solium adulta, tá? Mas voltando a falar da saginata, importante a gente lembrar que aqui o hospedeiro intermediário é o bovino. E aqui nós conseguimos ver o escólex da tênia saginata, tá? Então, mostrando que ele tem 4 ventosas e que ele acaba assumindo esse formato aí meio quadrangular. E agora nós temos a nossa outra tênia, que é a tênia solium. Então, de novo, nosso hospedeiro definitivo é o homem. Hospedeiro definitivo, eu tenho a forma adulta desse euminto, né? Então, o homem tem a forma adulta da tênia lá no intestino e o suíno tem as formas larvais, então ele é o hospedeiro intermediário. Essas formas larvais também vão estar aí em diversas vísceras e principalmente na musculatura. O cisticerco da tênia solium vai receber o nome de cisticerco celulose, tá? Então ele também é super importante, ele tem um nome científico próprio. Só que aqui a gente tem que prestar muita atenção a um detalhe. A gente vai ter uma exceção dentro da tênia solium. O homem vai poder funcionar como hospedeiro intermediário da tênia solium. Então, o homem pode desenvolver cisticercose, sim, somente por tênia solium. E o que a gente tem de característica importante morfológica dessa tênia solium? Primeiro, o tamanho, né? Embora ela seja menor do que a tênia saginata, ela ainda é muito grande, tá? Então, a tênia solium tem de 1,5 m a 4 metros de comprimento. Só que aqui, o Scolex, ele já começa a ser um pouquinho diferente. Então, esse Scolex, ele é um pouco mais globoso e ele tem essa estrutura aqui em cima. Que estrutura que é essa? Essa estrutura é o rostro. E aí, né, os diferentes autores vão usar distintos nomes para definir isso aqui. Então, alguns vão chamar de acúlios, dentes quitinosos, espinhos, né? Então, essas estruturas, esses espinhos, né, esses acúlios, vão conferir a isso aqui o nome de rostro armado, tá? Então, esse rostro armado nada mais é do que essas duas fileiras de espinhos que a gente tem aqui no rosto da tênia solium, tá? Ela também vai possuir 4 ventosas, assim como a tênia saginata, tá? E aí, toda a conformação espacial dessas estruturas acabam ficando um pouco mais globular, né? Enquanto a tênia saginata é mais quadrangular, a solium é mais globular. Bom, ela normalmente tem aí de 800 a 900 proglotes no estróbilo, no corpo, né? E tem algumas características que são bem interessantes. As proglotes jovens, elas vão ser mais largas do que compridas. As maduras vão ser mais ou menos quadradinhas, comprimento e largura igual. E as proglotes grávidas, elas são mais longas. Bom, isso ajuda a gente a identificar, né, morfologicamente, em qual fase
de maturidade cada proglote está. E dentro de cada proglote ou de cada anel, a gente pode encontrar de 30 a 40 mil ovos de tenersólio. Muita coisa, né, gente? E aqui a gente tem aí outras visões da tenersólio, todas mostrando aí que ela tem a presença, né, dessa estrutura que é o rostro armado. Então, aqui comparando as duas tênias, né? Tênia solium tem essa coroa de espinhos, né? Que confere o rosto armado, acaba ficando com um escólex mais globoso. Tênia saginata não tem esses espinhos, né? Rosto desarmado, e ela acaba ficando com uma cabeça mais quadradona, mais quadrangular. E agora, né, algumas características morfológicas extras dessas tênias, tá? Então, tênia solium, escólex globoso, e ele tem mais ou menos aí 1 milímetro, e ele tem o rosto com duas coroas de espinhos. Tênia saginata, o escólex é um pouquinho maior, 1,5 milímetro, e ele não tem acúlios, não tem espinhos. Bom, vagina de tênia solium, desprovida de esfíncter. Tênia saginata apresenta esfíncter. Ovário tem um lobo acessório na tênia solium que não ocorre na tênia saginata. Testículos, tênia solium de 150 a 200, saginata de 300 a 400. As proglotes grávidas ou anéis grávidas, elas têm aí ramificações uterinas pouco numerosas na tênia solium, muito numerosas na tênia saginata. Anéis, né, os anéis que foram expulsos, que se desprenderam, eles saem nas fezes por fragmentação de cadeia, se eu estiver falando de tênia solium, e a tênia saginata sai ativamente e isolado, tá? Eles são móveis. Bom, a gente não consegue distinguir ovos de tênia solium ou de tênia saginata. As larvas geradas por cada uma dessas tênias. Larva de tênia solium recebe o nome de cisticerco celulose e larva de tênia saginata, cisticerco bovis, cisticercus bovis, tá? É menos frequente a gente encontrar tênia solium e mais frequente a gente encontrar tênia saginata. Ai, minha Nossa Senhora, por quê? Porque pelos hábitos de alimentação, principalmente do brasileiro, é mais frequente a ingestão de carne bovina mal passada do que de carne suína mal passada, né? Principalmente porque no suíno a gente já tem aí toda essa cultura do medo, da neurocisticercose, ou como o pessoal fala aí, dos vermes na cabeça, né? Então, na verdade, é por conta disso que a gente encontra mais teníase por tênia saginata do que teníase por tênia solium. E como funciona o ciclo da tênia solium? Na verdade, o ciclo das duas vai funcionar da mesma forma. O que vai mudar vai ser o hospedeiro intermediário, que no caso da tênia solium é suíno e da tênia saginata o bovino. Então vamos lá. Primeiramente, a gente começa com o hospedeiro definitivo. Então, dentro do homem, nós temos quem? Nós temos a tênia adulta, tá? Então, essa tênia adulta está presente lá no intestino. E aí, a partir dessa tênia adulta, as suas últimas proglotes, aquelas proglotes grávidas, vão se desprendendo e vão sendo eliminadas juntamente com as fezes. E aí, nas fezes, ou antes mesmo, né, dessas fezes serem exteriorizadas, essas proglotes se desfazem e a gente vai ter no ambiente o quê? Os ovos de tênia solium. Bom, uma vez que esses ovos tenham contaminado o alimento do hospedeiro intermediário, então, o hospedeiro intermediário, nesse caso o suíno, vai ingerir o ovo e dentro do ovo nós temos um embrião
esse embrião ele recebe o nome de hexacanto ou oncosfera. E aí, uma vez então que esse embrião, né, foi ingerido, o que essa larva vai fazer? Ela vai se libertar, então eu vou ter aí a digestão da casca do ovo, liberando a larva. Essa larva, lá no trato gastrointestinal, ela penetra na circulação e aí ela vai se depositar em diferentes locais. Então, ela pode se depositar numa víscera, né, num órgão, ela pode se depositar na musculatura. Inclusive, a gente sabe que normalmente ela vai buscar aí músculos de maior atividade. Então, por exemplo, masseter, coração, músculos respiratórios. Nesses locais, a gente pode encontrar aí grandes quantidades de cisticercos. E o que vai acontecer agora com esse cisticerco? Então, essa larva se depositou nesse local, ela passa a receber o nome, ela se organiza, né, se transformando num cisticerco. E aí, o cisticerco, que é a forma larval da tênia, ele fica aguardando a próxima etapa do ciclo, que é qual? Ele precisa ser ingerido por um hospedeiro definitivo. Então, o ciclo vai se completar quando o homem ingerir carne, nesse caso suína, mal passada, tá? Essa carne suína mal passada, inclusive, não precisa ser carne propriamente dito, pode ser um derivado, né? Pode ser uma linguiça, pode ser algo já semi-processado. E aí, o importante é que o cisticerco ainda esteja ativo, tá? Na verdade, a gente precisa atingir aí temperaturas, se não me falha a memória, são 56 graus no interior, né, da peça de carne, para que esse cisticerco seja inativado, tá? Bom, então uma vez que o cisticerco foi ingerido numa carne mal passada ou no derivado, o que vai acontecer? Ele chega lá no trato gastrointestinal do humano e ele é exteriorizado. Dentro do cisticerco, o que a gente tem? A gente tem um escólex invaginado, tá? Então, a gente tem uma mini cabeça de tênia invaginada. Quando ela tá lá no trato gastrointestinal, chegou no intestino, ela evagina. E aí, se eu tô falando de tênia solium, o cisticerco da tênia solium, ele tem todo o rostrinho armado. E aí, ele já consegue fazer o quê? Se fixar na parede do intestino. A partir daí, ele começa a produzir proglotes. E essas proglotes, obviamente, vão dar origem a uma tênia adulta, tá? Então, é assim que ocorre, né, que se passa o ciclo da tênia solium. Se eu estiver falando de tênia saginata, o ciclo é basicamente o mesmo. O que vai mudar agora é o meu hospedeiro intermediário, tá? Então, de forma resumida, adulto no intestino do hospedeiro intermediário do homem, né, do humano. Proglotes vão ser eliminadas nas fezes, esses ovos vão contaminar o alimento do bovino, tá? Como, gente, que as fezes humanas vão contaminar o alimento do bovino? Nossa, essa é fácil. Olha só, imagina que a gente está numa propriedade rural que alguém que tem teníase está muito apertado e não volta para casa para fazer suas necessidades. Ele vai fazer lá no pasto mesmo, tá? E o que vai acontecer? Esse pasto vai ficar contaminado com esses ovos. Às vezes a gente nem tá vendo as fezes, já choveu, as fezes se desmancharam, mas os ovos estão lá firmes e fortes, tá? E aí esse bovino ingeriu o ovo, eu vou ter o mesmo processo, tá? Esse ovo lá no trato gastrointestinal vai liberar um embrião, o embrião cai na circulação, vai buscar aí algum músculo ou algum órgão para ele conseguir se estabelecer. E aí ele dá origem ao cisticerco, que é aquela larva com o escólexinho invaginado dentro, certo?
Uma vez, então, que o humano ingira a carne do bovino mal passada, que é cultural na nossa, né, no nosso país, uma vez que ele ingira a carne do bovino mal passada, ele ingeriu esses cisticercos, e aí esses cisticercos vão evaginar seu escólex lá no intestino do humano, dando origem novamente a uma tênia adulta. Só que a gente ainda tem uma terceira situação. Eu falei para vocês que se a gente estiver falando de tênia solium, o homem pode funcionar como hospedeiro intermediário. Então, isso vai acontecer quando? É só a gente lembrar. Hospedeiro definitivo ingeriu cisticerco, desenvolveu tênia adulta. O hospedeiro intermediário ingeriu ovo, desenvolveu cisticercose. Então, aqui, quando eu estou falando de tênia solium, né? Então, um humano eliminou o ovo nas fezes e esse ovo, em condições normais, é ingerido pelo suíno. Só que ele pode ser ingerido por um outro humano ou por ele mesmo. E aí, nesse caso, esse humano funciona como hospedeiro intermediário. Então, é só a gente lembrar o que acontece na fase do ciclo de hospedeiro intermediário. Em vez de eu ter formação de tênia adulta, eu tenho formação de cisticercos em diferentes órgãos, né? E é o que vai acontecer no homem, tá? Dependendo do órgão que for acometido, a gente vai ter aí sintomatologia específica. Mas no homem é muito mais frequente a gente ter ocorrência do que? Da cisticercose no cérebro. Então, ela acaba recebendo o nome de neurocisticercose. É o mais frequente no humano. Só acontece com tênia solium. Saginata não acontece. E quando que o homem ingere ovos de tênia solium? Ele pode ingerir ovo de tênia solium, por exemplo, ingerindo hortaliças contaminadas com esses ovos, né? Eventualmente aí a água que foi usada para irrigar essas hortaliças estava contaminada com esgoto ou, né, de alguma forma estava contaminada com esses ovos, ou eventualmente a pessoa que prepara o alimento tem teníase e não se higieniza de forma correta no banheiro, então ela sai com essas mãos contaminadas por ovos e aí ela acaba contaminando o alimento de outras pessoas. Enfim, existem diversas formas disso acontecer, tá? Mas o importante é que a gente tem que lembrar que cisticercose humana só acontece por tênia solium, saginata não. Gente, aqui resuminho de milhões. Quem ingere ovo de tênia é o hospedeiro intermediário. Uma vez que o hospedeiro intermediário ingeriu o ovo, ele vai dar origem a quem? Ao cisticerco. Doença que ele vai desenvolver? Cisticercose. E quem ingere o cisticerco é o hospedeiro definitivo. Quem ingere cisticerco desenvolve a tênia adulta e, nesse caso, o nome da doença é teníase. Agora vocês não esquecem nunca mais. E vamos lá. Vocês estavam achando que era pouco, só tênia solium, tênia saginata? Nossa, perfeito, né? Na verdade, agora a gente tem a tênia asiática. Para mim, gente, ela é um intermediário entre as duas, né? Porque olha só, ela tem um escólex muito parecido com a tênia saginata, né? Então, meio quadrangular, é inerte, né? Não tem espinho. Só que se a gente for parar para analisar, o hospedeiro intermediário dela é o suíno e aqui ela tem uma característica de atingir principalmente fígado, né? Então, ela tem características da saginata e tem características da solium. O humano é hospedeiro definitivo também, só que aqui a gente ainda não tem configurado 100% de certeza se o homem é ou não hospedeiro intermediário nesse caso, tá? Mas tudo é possível. Então, olha lá, mais detalhes sobre ela, né? Então, tênia solium, hospedeiro definitivo é o homem, hospedeiro intermediário suíno,
Tênia saginata, o homem também pode funcionar como hospedeiro intermediário, ainda falando sobre a Solium. Tênia saginata, hospedeiro intermediário ao bovino. E a tênia asiática, a gente sabe que o suíno é intermediário, o humano a gente ainda está aí em processo de investigação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!